Boa noite, começa agora mais um programa Realidade aqui na sua APTV e hoje nós estamos tendo o prazer de receber o Marcelo Renato Carletti, que é escultor e faz um maravilhoso trabalho denominado Esculturas em Sucata de Metal. Boa noite, Marcelo, é um prazer estar recebendo você essa noite no nosso programa. Boa noite, Cícero. O prazer é todo meu. E eu fico até muito feliz por estar aqui, né, sentado do seu lado, nessa cadeira que já sentou muita gente importante. E eu me sinto um pouco importante também hoje aqui. Imagina, você é um excelente artesão de nossa cidade e merece todo o apoio aí da nossa imprensa, da nossa população pinharense. Ô, Marcelo, conta um pouquinho da sua história para nós, né? Você é pinhalense, conta um pouquinho da sua história para nós aqui em Pinhal. Sou pinhalense, nasci, fui criado aqui em Pinhal. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, eu fico até muito à vontade de falar, numa indústria de Pinhal. Eu vou até falar Casalec, que é um colaborador do seu programa, e fui muito bem acolhido lá, com 13 anos de idade. Um lugar que eu tenho, assim, uma dívida de gratidão eterna. Lá no Casalec eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade e fui ali começar a aprender o ofício, a mexer com metal, né? E daí então eu tomei gosto por esse tipo de material e dali eu fiz a minha profissão. Marcelo, como que você começa na carreira de escultor? Quando que você sente que você tem essa aptidão para a escultura? Olha, Cícero, a arte em si, ela tá na minha vida de uma forma não direta, mas desde menino, pequeno. A minha mãe, eu me lembro que a minha mãe era costureira e ela fazia lá os esboços dela e aquilo era, até hoje eu pego na mão para ver, aquilo é verdadeiras obras de arte. Ela fazia, desenhava e costurava, né? E eu e a minha irmã, imagina, na década de 80, era tudo mais difícil e eu me lembro que ela deixava a gente na sala da casa dela, da nossa casa, né, no caso, e eu e a minha irmã, a gente brincava com os botões, né, de costura. Então ali a gente começava a montar coisinhas, coisa e tal, né? E o meu pai também ele era mecânico, mas tinha assim uma aptidão em moldar as coisas com a mão. Então desde pequena, a minha irmã hoje em dia ela pinta por hobby, mas tem assim, você percebe nas pinturas dela, você percebe traços assim que não deixa a desejar a ninguém, profissionalmente falando. Ela não é profissional, mas faz por hobby, mas faz coisas incríveis assim, na pintura. Já na minha adolescência, eu conheci a música. Eu conheci a música e tive o prazer de conhecer amigos de infância, juventude, assim. Um dos, eu vou citar 3 pessoas assim, mas todos eles que era o Maurinho Paulista, que assim, baterista profissional, não toca igual o cara, eu ouso dizer isso. Tinha o Everaldo Rodrigues, filho do falecido Eduardo Rodrigues, músico fantástico também, e o Carlão, quem não se lembra do saudoso Carlão. Juntos a gente fundamos a banda Inspiração Negra, né, na final da década de 90, se não foi uma das maiores, a maior banda de Pinhal naquela época. A gente levava o nome de Pinhal para a região toda, assim, com a banda Inspiração Negra. Então, a arte ela sempre esteve bem presente na minha vida, desde de criança mesmo. Agora, a escultura foi um negócio que aconteceu um pouco que por acaso, e ela veio acontecer um pouco por acaso. Teve até uma gasolina que inflamou isso em mim, assim. Mas é que nem eu disse, eu sempre trabalhei em fábrica, né? Essas metalúrgicas. E
E um belo dia, eu no trabalho, estou trabalhando, eu trabalhei 12 anos numa firma, e modéstia à parte, eu era até muito bom no que eu fazia, né, naquilo. Mas eu queria, eu acabei que eu fiz uma esculturazinha e coloquei em cima da minha mesa de trabalho, um refúgio, né, para sair um pouco daquela coisa mecânica do trabalho, assim como você deve ter alguma coisa que quando te dá lá os seus 5 minutos, você dá aquela respirada e olha para aquilo te remete a uma outra coisa e vamos de novo, né? Então eu fiz aquilo se tornou um sucesso ali, porque quebrava um pouco daquela coisa, daquele ritmo mecânico de uma fábrica, né? Não que isso é necessário que se tenha, mas aquilo acabava quebrando um pouco aquilo. E todo mundo gostava daquele bonequinho que eu fiz lá. E um belo dia passou lá um desses cães de guarda que tem por aí, nas fábricas, né? E todo mundo já sabia, inclusive ele sabia daquilo, e até ele já tinha passado por ali e elogiado aquilo em um outro determinado momento. E ele estava estressado, sei lá o que foi. Ele acabou que ele pegou aquilo, isso daqui, achou ruim, e jogou no lixo aquilo. Aquilo doeu, sabe, Cícero? Aquilo doeu em mim. Eu nunca mais esqueci aquela cena. E ficou. Aquela cena ficou gravada na minha cabeça. E ele até falou de uma forma meio que irônica. O cara está na profissão errada, ele tem que ser artista, sabe? E aquilo ficou na minha cabeça. Aí, com a crise de 2008, aconteceu que eu fiquei desempregado. E aí eu falei assim, eu vou refrescar um pouco a minha cabeça, eu vou lá para minha casa. Aí eu comecei a fazer umas coisas com mais calma, mais detalhada. E foi aí que começou. Que eu comecei a fabricar as peças minhas. Marcelo, vamos conhecer algumas de suas peças, então. Esta primeira aqui, o que a gente vê que é um violonista, né? E quais foram os materiais utilizados aqui nesta peça? Aqui, a base aqui é um rolamento, não é? Um rolamento, uma arruela. São 2 hastes de parafuso aqui embaixo, tubo, um outro rolamento em cima. O violino dele são 2 porcas, você vê? 2 porcas que já não servem mais para nada. Aliás, tudo que tem nele já não teria mais função. Isso, não teria mais função em um componente, vamos dizer assim, um componente de precisão. E o cabelo são pequenos fios de arame, e a gente vai montando por aí. Seria um violinista meio que farroupilha, né? Deixa eu pegar um outro aqui, este aqui, que tem uma história até curiosa, né, que eu gostaria que você contasse aos nossos telespectadores sobre a história dessa geisha. Pois é, isso daqui é uma geisha. Eu acabei por começar a fabricar peças como essa, porque eu vendo muito em Poços de Caldas, para lojista, né? E conversando com um dos meus clientes lá, ele, poxa, vem muita gente do Japão. De fato, é verdade. Poços de Caldas recebe uma gama muito grande de turistas que vêm do Japão mesmo ali visitar aquela cidade. E ele me falou para mim o que você pode fazer para representar alguma coisa, o povo de lá, né, o povo oriental. Aí eu tive ideia de fazer uma geisha, e eu tenho informação que algumas dessa peça aqui já estão no Japão. Algum japonês passou por lá e acabou levando. É uma satisfação muito grande para a gente saber disso, né? Que tem em Pinhal um artista que tem uma peça minha que está em algum lugar no Japão, no caso. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Eu falei que hoje nós íamos ter uma conversa muito boa aqui com o Marcelo, trazendo para vocês essas maravilhas aqui das esculturas que ele faz. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco eu volto.
Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu continuo conversando com o Marcelo Renato Carletti. Marcelo, qual que foi a primeira obra de sua autoria? Foi essa que você já explicou para a gente, né, lá na fábrica lá do Casalec, né? Onde são encontrados os materiais para o feitio das obras? Você compra ou você procura nos lugares assim? Que lugares que você procura isso? Onde você costuma encontrar os materiais para elaborar suas obras? Olha, eu acabei fazendo amizade com alguns donos de oficina da cidade, oficina mecânica, e é ali é um processo de garimpagem mesmo, Cícero. Eu acabo que invadindo a oficina do cara, é bem assim, eu acabo que invadindo a oficina do cara e tem algumas até que já deixam em um canto aquilo para mim, né? Para não dar muito trabalho. Então eu chego lá e eu acabo até que pegando aquilo que eu quero, né? Eles me dão essa oportunidade de fazer isso. É em oficinas mecânicas da cidade mesmo. E onde você tira as inspirações, né? Por exemplo, a Geisha, né? Você já falou que foi porque você vende suas obras lá em Poços de Caldas e com um dos comerciantes que você entrega suas obras lá te pediu para que fizesse alguma coisa com relação ao Japão, porque as pessoas, existem muitos japoneses lá, pessoas do Japão que vão para lá, então que teria um público para esse tipo de peça, né? As outras peças, onde você busca inspiração para fazer as outras peças? Pois que nem eu te disse, eu tenho a música bem presente na minha vida, desde garoto, coisa e tal. Muitas de minhas obras são ligadas, relacionadas à música, não é? Eu tenho um gosto também bem acentuado pelos Cavaleiros Templários. Então eu vou mais ou menos que buscar por isso. Mas enfim, dá para fazer qualquer coisa. Você fala uma coisa, eu já imagino e por ali eu já começo a pensar no que eu vou fazer e acaba que saindo. Mas muito acontece também, Cícero, de estar lá, aquele monte de sucata, né? Todo sujo, aquela coisa. E você olha naquilo e acaba enxergando alguma coisa. Não é? Você olha, você já não vê mais um parafuso, você já não vê mais um rolamento. Você acaba que enxergando aquilo como um componente de uma escultura mesmo. É basicamente assim que acontece. Marcelo, quando você começou a fazer esse trabalho, né? Qual era a sua intenção? Já era se profissionalizar como artesão de escultura em metal? Ou não? Você começou de brincadeira? Ou você tinha alguma mensagem que você queria passar para alguém? Como que foi a sua intenção na hora que você começou a fazer esse tipo de trabalho? Não, eu não tinha intenção de ter isso como a escultura como profissão. Acabou que eu precisava era dar uma relaxada na minha cabeça mesmo, depois daquilo que eu te contei. E eu acabei que isso me relaxa muito, né? E então eu comecei fazendo para dar aquela relaxada, uma coisa e tal. E aconteceu que as pessoas se interessaram por aquele hobby que eu me dispus a fazer. E daí começou alguém pedir alguma coisa, outro pedir uma outra coisa. Dá para fazer isso? Dá para fazer uma outra coisa? E para mim aquilo era um desafio, né? Eu adoro isso. Como que se faz alguma coisa assim? Pô, eu gosto muito disso. E então por aí eu comecei e estou aí até hoje. Marcelo, vamos conhecer mais duas de suas obras aqui. Essa daqui, né, é um cavaleiro, né? Explica um pouquinho para a gente qual é o material utilizado e da onde você tirou esta ideia de fazer essa obra. Pois isso daqui quem não gostava daqueles filmes, né, de espadas e cavaleiros templários, né?
É um cavaleiro medieval, né? Você vê perfeitamente aqui. A intenção, no caso aqui, é que uma pessoa olhe e veja o cavaleiro medieval. Certo. Depois ele se surpreenda com as coisas que são feitas. Aí a pessoa de mais de perto ele vai ver que é um parafuso, né? É uma engrenagem, é um pedacinho de tubo, um retalhozinho de tubo, um pedacinho de chapa, uma roela, né? Mais do lado você vê uma porca. Então a intenção é realmente essa mesmo, deixar as peças expostas, você vê a obra e depois você vê como ela é feita. Primeiro você identificar, né? Depois você vê o material que foi usado, é isso, né? E essa outra obra aqui, deixa eu já colocar essa aqui no lugar dela com cuidado aqui para não... Aí. E esta outra obra aqui também é um cavaleiro. É isso? Isso daqui Esse é um personagem histórico, né? Esse aqui é um Don Quixote. É um Don Quixote. Eu até tinha o Sancho Panza para trazer, mas acabei que por vendê-lo e então ele ficou sozinho aqui, o Don Quixote. Mas é o mesmo processo. A pessoa vai identificar uma buzina aqui. É uma buzina de moto, não é? É um parafuso com uma porquinha. Uma engrenagem segura, é a base dele. E por aí vai. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial e daqui a pouco eu volto trazendo o nosso terceiro e último bloco, conversando um pouquinho mais com o Marcelo Renato Carletti. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Eu continuo conversando com o Marcelo, com o Dr. Sucata, vamos dizer assim, com o Dr. Sucata. De onde vem esse apelido Dr. Sucata, Marcelo? Dr. Sucata foi uma coisa que eu mesmo bolei, criar um personagem aí para poder dar um nome nas coisas que eu faço. Ô Marcelo, e o trabalho dos artesãos em nossa cidade? Como você vê esse trabalho? A gente sabe que não é muito fácil viver do artesanato em nossa cidade. Você como artesão, né? Um artesão um pouco diferente, mas um artesão. Como você vê o trabalho dos artesãos em nossa cidade? Olha, Cis, tem muita gente boa mesmo, tem gente boa mesmo. Até pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de assistir a entrevista que você fez com a Patrícia. Dispensa comentários. Mas é uma pena porque a cidade não acolhe, não é? Os artesãos da cidade eles não são bem acolhidos, infelizmente. Qual você acha que é o motivo disso? Olha, Cícero, eu acredito, eu quero crer e creio que o Departamento de Cultura da cidade tem gente bem intencionada. Eu quero crer e creio nisso. Porém, eu acho que só isso não é suficiente. Eu acho que precisa mesmo arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Porque é uma pena, porque a gente ainda conversava há pouco tempo atrás. Uma criança que tem cultura, ela não pega em armas. Com certeza. Uma criança que tem cultura, quando ela é um adulto, ela respeita mais os idosos. Uma criança, quando tem cultura, ela dificilmente ela se envolve em drogas. Isso não sou eu que estou falando, são dados, não é? E o que é uma pena, né? A cultura só traz benefício para uma determinada localidade, um município como o nosso, e a cultura, você vê que a falta de cultura em Pinhal, eu adoraria ter uma resposta bacana para te dar aqui agora, mas você vê que a falta de cultura em Pinhal ela é explícita. Infelizmente, é assim. Marcelo, aqui em Pinhal, como você vê suas pretensões para o futuro, tanto na sua vida profissional como artesão,
E a sua pretensão? Você continua morando em Pinhal? Porque as suas obras é vendida em Poços de Caldas, Serra Negra. Você continuaria morando em Pinhal mesmo assim? Olha, está difícil de se manter aqui em Pinhal, né? Eu adoraria continuar aqui, mas a gente já vem, eu com a minha esposa, já viemos cogitando essa hipótese de nos mudarmos daqui. É complicado, porque a gente gosta daqui, tem os pais, os avós, tudo aqui. Até outro dia eu estava lendo um comentário de uma pessoa na internet de Pinhal que ela falava, olha, ou acontece alguma coisa em Pinhal para que se melhore isso, ou a gente vai ver os filhos e netos da gente viverem longe da gente. Com certeza, eu concordo muito com isso. Eu tenho um filho de 5 anos, eu estou vendo que daqui 10 anos, na hora que ele tiver 15, ele está falando, pai, dá a chave do carro para eu ir para outra cidade, porque na nossa cidade, infelizmente, não vai ter muita coisa para ele fazer. É com tristeza que a gente fala isso, mas infelizmente é a realidade do nosso município hoje. Ô Marcelo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Aliás, antes, eu queria que você explicasse para a gente, ô Rafa, você dá um close nessa guitarra aí, você explicasse essa guitarra para a gente, que se meu filho tivesse aqui, eu já ia ter que ficar com ela, mas tudo bem. Essa guitarra aí, das obras que eu faço, ela é a grande vedete, é a guitarra que eu faço. Eu já fiz para lá, perdi a conta quantas são, mas enfim, é uma guitarra tamanho original, tem todas as medidas que uma guitarra original tem, e também é feita aí com peças de motocicleta, e até quando eu cheguei aqui, que eu vim te mostrar ela, eu falei, tem quase que uma moto inteira aí, né? Aí nessa guitarra, mas ela é muito bem aceita pela população, as pessoas que veem, ela chama muito bem a atenção mesmo. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Infelizmente, faltou até algumas perguntas que eu queria fazer para você, mas infelizmente não deu tempo, nosso tempo é curto, e eu já quero deixar para você o convite para uma próxima oportunidade, assim que você tiver um espacinho, para você retornar ao nosso programa. Não se sinta acanhado, não falar, mas logo depois outro programa, não tem problema. A Patrícia veio e gravou 2 programas com a gente, e foi um prazer recebê-la aqui. E como está sendo também um prazer receber você essa noite no nosso programa. O prazer é todo meu, Cícero. Muito obrigado a você, toda a sua equipe. Fui muito bem recebido aqui. O prazer é todo meu e estou à disposição. Assim que quiser, pode voltar. Se quiser voltar semana que vem, já pode vir. Eu quero agradecer aqui. Eu vou fugir um pouquinho da câmera, viu, Rafa? Mas eu quero agradecer aqui um presente que eu recebi da Valéria, tá? A Valéria, ela trabalha lá no Sanatório Bezerra de Menezes, tá? E lá os internos, né? Claro, auxiliado por professores, por profissionais, né? Eles fazem esse tipo de trabalho aqui, tá? Isso aqui é uma caixa de vinho, apesar da Valéria não ter me mandado vinho, viu, Valéria? Podia ter mandado um vinhozinho aqui dentro, né? É uma caixa de vinho, tá? Muito bonita. E desse trabalho, às vezes você precisa dar um presente, alguma coisa. Lá no sanatório tem cada coisa muito bonita. E qualquer hora eu vou estar chamando alguém lá do sanatório que queira vir aqui participar do nosso programa e trazer mais coisas que lá eles fazem. Lá tem uma lojinha, tá? Chamada Cuca Legal, lá dentro do sanatório mesmo. Quem quiser informações é só se dirigir ao sanatório e procurar lá o pessoal da lojinha Cuca Legal lá e adquirir os produtos do sanatório. Eu quero agradecer o Casalex Center, que cede os móveis para a realização do programa, tá? Os nossos patrocinadores e apoiadores do programa, sem eles seria impossível realizar esse programa. Os e-mails programarealidade@yahoo.com.br e ciceroribeiro@uol.com.br. E tem também o perfil no Orkut, onde você pode ver as fotos, os vídeos do programa Realidade. O meu muito obrigado a todos vocês e até a semana que vem.